Bom dia, Brasil. Boa tarde, Cornélio. No vídeo anterior, a gente começou a ver sobre como que a gente resolve, dado uma equação dinâmica, um v ponto igual a v, qual que é a solução dessa equação de estados, a entrada nula. A gente viu que o v de t, a solução disso aqui, é o exponencial da matriz vezes as condições iniciais, né? E a gente aprendeu como é que a gente calcula esse exponencial de matriz, usando o teorema de Cayley-Hamilton. E agora a gente pode ver como que a gente usa esse resultado para fazer análise de estabilidade, o que a gente chama de estabilidade interna do sistema. O que seria estabilidade interna? Vamos considerar a entrada nula, né? Vamos considerar a solução inteira de estados, então v ponto igual a v, então mais bx só que x igual a zero, y igual a cv mais dx, e x igual a zero. Então a gente tem isso aqui como descrição do sistema quando a entrada é nula. Então eu tenho a dinâmica interna do sistema, com estados iniciais aqui, e a saída dada por c vezes v. Né? Então, quando que esse sistema vai ser estável? Esse sistema vai ser aqui estável quando a saída, né, dada um certo conjunto de condições iniciais, quando ele não divergir para o infinito. Então, essa seria uma característica de estabilidade do sistema. Como aqui eu não estou fazendo uma relação entrada-saída, eu até estou fazendo x igual a zero, né, então não tem entrada nenhuma, então não faz sentido eu falar de biboestabilidade, porque biboestabilidade é bounded input, bounded output, né? Como eu não tenho a entrada ali, então não faz sentido eu falar muito de biboestabilidade aqui. Então eu vou usar esse conceito de estabilidade interna, que seria a estabilidade dos estados internos do sistema. Lembra que uma das características desse tipo de representação é que eu estou separando o funcionamento interno do sistema, interno, do que eu observo desse meu sistema. Ok? Então, esse conceito de estabilidade interna. E no vídeo posterior, a gente vai ver qual é a relação disso com a biboestabilidade. Né? Quando que o sistema é internamente estável? Vamos pegar, por exemplo, a matriz que a gente trabalhou na aula anterior. Isso aqui. Vamos supor que essa aqui é a matriz A. Quando eu faço o cálculo da exposição dessa matriz, ele vai dar essa matriz aqui. Isso quer dizer que, dada qualquer condição inicial, os estados do sistema vão ser dados por essa matriz vezes as condições iniciais. Então, vamos supor que minhas condições iniciais, meus estados iniciais, são 2 e menos 1, por exemplo. Vamos chutar aqui. Então, o primeiro estado começa em 2, o segundo estado começa em menos 1, lá no tempo zero. Ok? Então, para saber o comportamento desse estado para todo o tempo posterior, isso aqui vai ser dado pelo exponencial da matriz, que é essa matriz que está aqui, vezes o v de zero, que é 2 e menos 1. E agora eu faço esse cálculo aqui, eu faço esse produto de matriz. Então, vai ser 2 vezes isso aqui, menos isso aqui, que vai ser 4 menos 1 vai dar 3, exponencial de menos t. E aqui 2 vezes isso, menos esse, vai dar menos 2 mais 1, menos exponencial de menos 2t. Na primeira linha, então, esse é o comportamento do primeiro estado. E o segundo estado ele vai ser 2 vezes isso, menos isso também. Então, vai ser menos 4 mais 1 é menos 3, exponencial de menos t. E aqui vai dar 2 vezes isso, então vai ser 4, menos 2 vai ser 2, exponencial de menos 2t. Então, os dois estados, o estado V1 de t, o estado V2 de t, esses dois estados vão seguir essas trajetórias. Então, o V de t vai seguir desse jeito. Então, veja que para t igual a 0, isso aqui é igual a 2. E aqui para t igual a 0, isso aqui é igual a menos 1. Então, faz sentido com a nossa condição inicial. E esses dois estados seguem essas trajetórias aqui. Ok? Muito bem. Uma coisa que é interessante, né, até da exponencial de matriz, é que eu tenho aqui, por exemplo, v de t igual a exponencial de ATV de 0. Se eu jogar t igual a 0, isso aqui é só uma maneira de ver se a sua exponencial está correta. Então, vou ter que v de 0 tem que ser igual ao exponencial de a vezes 0, que é a identidade, né, vezes v de 0. Então, esse cara aqui, quando o tempo é igual a 0, essa matriz tem que ser a própria matriz de identidade, quando t é 0. Isso aqui é uma propriedade de exponencial de matriz. Exponencial de 0 é simplesmente identidade. E se eu jogar t igual a 0 aqui vai dar 1, 0, 0, 1, vai ser identidade. Então, são algumas maneiras de ver se o que você fez está correto. Ok? Bom, então vamos lá. Esses estados aqui, eles são estáveis? Eu diria que sim, né? Porque eu tenho o estado V1 que começa ali no 2 e está indo para 0.
de maneira seguindo exponenciais decrescentes. E o estado V2, ele começa aqui no menos 1 e ele também está indo para o zero, seguindo esses exponenciais decrescentes. E fazendo essa brincadeira aqui, dá para ver que para qualquer condição inicial, para quaisquer estados iniciais, os estados resultantes eles vão seguir as exponenciais negativas, porque eu só estou fazendo combinações com exponenciais negativas. Então, isso me leva a crer que, se aqui na minha exponencial de matriz só aparecem exponenciais negativas, então quer dizer que meu sistema ele vai ter essa característica de estabilidade. E de onde que vem esse menos 1 e menos 2? Como a gente viu na aula anterior, eles vêm dos autovalores da matriz A. Então, aqui eu tenho um autovalor aqui menos 1, um autovalor aqui menos 2. Então, eu tenho esses autovalores aqui aparecendo o tempo todo. Porque a gente sabe que a exponencial da matriz vai ser uma matriz com exponencial dos autovalores. Ou possíveis ressonâncias, se tivesse multiplicidades. Né? Então, vão ser as exponenciais dos autovalores. Ou seja, eu consigo fazer a caracterização de estabilidade a partir da análise dos autovalores da matriz A. Olha que maravilha. Nesse caso da estabilidade interna, tem 3 conceitos de estabilidade. Esse termo ele vai ser assintoticamente estável. Se isso somente se todos os autovalores tiverem parte real negativa, né? Porque se tiver, pode ser complexos, né? Mas aí a gente viu que o que importa é a parte real negativa, então vai ser estável se tiver parte real negativa, né? Para todos os autovalores, né? Ele vai ser instável se existir um autovalor com parte real positivo. Então, se tiver um autovalor parte real positivo, quer dizer que eu vou ter exponenciais positivos. E aí pode ser que um estado dê instável, né? Então, olha que a gente está muito próximo do que a gente já conhece, né? Quando a gente fazia análise lá de função de transferência, a gente também analisava os polos e a parte real tinha que ser negativa para ser estável. Mantém essa informação. Mas aqui a gente tem um terceiro conceito de estabilidade, que seria o marginalmente estável. Marginalmente estável é quando eu tenho autovalores com parte real exatamente igual a zero, né? E sem multiplicidade. Como assim? Vamos fazer um exemplo. E isso aqui não está completo ainda, tá? Isso aqui ainda está faltando coisinhas. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que meu A ela é igual a 0, 0, 0, menos 2, por exemplo. Se você fizer lá um Cayley Hamilton ou os blocos de Jordan, esse exponencial de AT, os autovalores dessa matriz aqui são lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a menos 2, né? Como ela é triangular, então os autovalores estão aqui na diagonal principal. Né? Então, o exponencial dessa matriz, fazendo as contas, eu sei de cor, vai ser exponencial de 0t, que é 1, 0, 0, exponencial de menos 2t. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma condição inicial que é 1 e 1. Então, fica assim. Então, como que vão se comportar os estados? Os estados vão ser o exponencial de AT vezes V de 0. Então, nesse caso, vai ser 1 e exponencial de menos 2t. O que aconteceu? Esse estado não foi para zero. Eu tenho o V1, por exemplo. Meu V1 está constante em 1. E eu tenho o V2, isso aqui é o V1, né? E eu tenho o V2, que ele seguiu uma exponencial de menos 2t. Só que o que acontece? Esses estados aqui, um dos estados ele não foi para infinito, mas também não foi para zero. Então, é isso que a gente chama de marginalmente estável. Né? Quando ele não vai nem para infinito, mas também não vai para zero. Quando ele fica seguindo um certo comportamento dessa forma. Poderia ser uma oscilação sustentada, ou seja, poderia ser, se eu tivesse aqui, desse um cosseno de 3t, por exemplo, o estado, né, o meu V de t, desse aqui um cosseno de 3t, por exemplo, isso aqui é uma oscilação sustentada. Ele não vai para zero, mas também não vai para infinito. Também ele se encaixa nesse conceito de marginalmente estável. Por isso que eu falo de parte real. Né? Só o cosseno de 3t, por exemplo, seria um autovalor com J3 só. Né? Cosseno com... Então, isso que seria o conceito de marginalmente estável, que não aparecia na bibiestabilidade. Na bibiestabilidade, né, fazendo essa relação, a gente ou era instável ou era estável ou não era estável. Né? Aí a gente até viu que o polo com parte real nula
ele era instável, ele não era estável. Nesse caso, se tiver parte real nula e não tiver multiplicidade, ou seja, só tiver um autovalor nulo, que é o caso aqui, ou parte real nula, então quer dizer que ele vai ser marginalmente estável. E se eu tiver multiplicidade? No caso de multiplicidade, se eu tiver aqui, vamos colocar dessa forma, se eu tiver um autovalor com parte real nula com multiplicidade, nossa, que letra linda, né? O que vai acontecer? Vamos fazer um outro exemplo aqui para a gente analisar. Vamos pegar, por exemplo, essa matriz A aqui. Eu vou pegar dois exemplos. Vou pegar essa matriz que é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 2. A exponencial dessa matriz, fazendo as contas, e aqui já sei de cabeça, 0, 0 exponencial de menos 2t. Isso aqui é uma propriedade interessante. Se a matriz ela é diagonal, a exponencial dela vai ser a exponencial dos autovalores na diagonal também. Então aqui vai ser exponencial de 0, exponencial de 0, exponencial de menos 2. Mas essa for diagonal, não triangular. Tá? Ou seja, só for todo mundo fora da diagonal principal é diferente de zero, é igual a zero, desculpa. Só nesse caso que essa propriedade é válida, tá? Então por isso que eu estou fazendo direto aqui. Se fizer o Cayley Hamilton, você vai confirmar essa propriedade. E analisando essa matriz de transição, eu consigo enxergar aqui todos os elementos aqui, se eu multiplicar por alguma conjunto de estados iniciais, no caso 3 estados iniciais, que a matriz é 3 por 3, na ordem 3, eu teria esse mesmo comportamento. Eu teria um cara que está indo para zero, mas caras que estão ficando constantes, estão tendo um comportamento que não vai para infinito e nem vai para zero. Então esse cara, eu diria que ele é marginalmente estável. Marginalmente estável. Muito bem. Só que se eu pegar um outro exemplo, se eu pegar agora uma outra matriz, um outro exemplo aqui, que tem essa cara, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 2, que também eu tenho dois autovalores nulos aqui, eu tenho, como ela é triangular, ela não é diagonal, presta atenção que não é diagonal, então não vai ser simplesmente exponencial dos elementos de diagonal, mas ela é triangular, então eu sei que os autovalores são 0, 0 menos 2. E a exponencial dessa matriz, se você fizer lá o Cayley Hamilton, você vai ver que vai ser igual a isso aqui. 1t, 0, 0, 1, 0, 0, 0, exponencial de menos 2t. O que aconteceu aqui? Apareceu esse t, que é como se fosse um t exponencial de 0t. É uma ressonância que acontece aqui entre esses modos. Eu ainda não fiz essa relação entre os modos próprios dos autovalores, tá? Então, aqui é meio como se fosse um spoiler já do que eu vou falar em algumas aulas posteriores, mas já estou usando essa nomenclatura aqui. Então, esse t aparece como uma ressonância entre esses dois modos. E aqui em cima é como se esses dois modos não interagissem entre si, mas aqui eles estão interagindo entre si. Então, como eu tenho um elemento t, se eu fizer, por exemplo, uma condição inicial, v de 0, como 1, o que seria o meu v de t? Seria o exponencial de at vezes exponencial vezes esse vetor, que daria 1 mais t, 1 exponencial de menos 2t. Ou seja, tem um estado que está indo para o infinito. Então, esse caso aqui seria um sistema instável. Então, quando há multiplicidade algébrica entre os autovalores, eu tenho que tomar cuidado entre os autovalores nulos, tá? Tipo, se tivesse alguma multiplicidade entre autovalores negativos, poderia aparecer um exponencial de menos 2t, mas isso aqui continua sendo estável, então beleza. Mas se eu tiver multiplicidade algébrica entre os autovalores nulos, eu tenho que olhar a exponencial da matriz para ver se vai ser o caso do marginalmente estável ou o caso da instabilidade. Então, no caso aqui da partial com multiplicidade, ou pode ser marginalmente estável ou pode ser instável, depende do comportamento da exponencial da matriz. Tá? Existe também o conceito lá na álgebra linear de multiplicidade geométrica, se a multiplicidade algébrica for diferente da multiplicidade geométrica, aí vai ser instável, se eles forem iguais, então vai ser marginalmente estável, mas eu não vou entrar nesses contextos aqui. Ou que eu sugiro fazer nesse caso com partial com multiplicidade é calcular a exponencial da matriz e ver se vai ter ressonância nesses modos com parte real nula.
ok? Muito bem. Então, eu tenho esses três conceitos de estabilidade: assintoticamente estável, marginalmente estável e instável. Beleza? E a gente consegue analisar esses conceitos a partir da exponencial da matriz. Esse conceito de marginalmente estável, de onde que ele vem? Vamos fazer aqui, vamos colocar os autovalores no plano complexo. Vamos colocar os autovalores aqui no plano complexo. Vamos supor que eu tenho autovalor aqui, por exemplo, 1 lambda igual a menos 3, 1 lambda 2 igual a 0, mais j, vamos colocar 1 lambda 3 igual a 0 menos j, né? Vamos supor que tem esses caras aqui. Onde que ficam os autovalores nesse plano complexo? Um está aqui no menos 3, que é estável, só que esses dois estão aqui no mais j e no menos j. Né? Menos 1, no plano imaginário. Né? Dessa análise, eu sei que vai ser assintoticamente estável se a parte real for estritamente negativa. Então, se tiver aqui no semiplano esquerdo, então ele vai ser assintoticamente estável. Ok? Se tiver um único autovalor, se existir um autovalor com parte real positiva, se tiver uma única exponencial positiva aqui, então quer dizer que, né, nesse caso, ele seria, se tivesse um autovalor aqui nessa região, ele seria instável. E exatamente entre as duas regiões, exatamente aqui no meio termo, é uma região com potencial para ser marginalmente estável, porque depende lá das multiplicidades. Então ele recebe esse nome marginalmente estável porque ele está à margem da estabilidade, ele está exatamente na fronteira entre ser estável e não ser estável. Né? Qualquer perturbaçãozinha aqui nesse alto valor, né, pode levar para o lado estável, pode levar para o lado instável. Por isso que ele chama marginalmente estável. Ele está bem no limite entre ser parte real negativa ou ser parte real positiva. Tá? Por isso que recebe esse nome aí. Ok? Muito bem, então, esses conceitos aqui de estabilidade. Na aula seguinte, a gente vai ver como que a gente relaciona a função de transferência com essas respostas, com a estabilidade, as variáveis de estado. E com isso a gente vai conseguir relacionar então a estabilidade interna com a bibestabilidade. Beleza? Valeu!